Boa noite a todos. Sou Arthur Favarato, sou fellow do primeiro ano de Retina in Vitro Clínico e Cirúrgico da Unicamp e hoje eu vou apresentar para vocês sobre um tema que tem crescido muito em importância por conta da quantidade de publicações crescentes nos últimos anos e por conta de novas terapias que têm surgido, que é Mactel. E para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, a gente tem que começar a entender como que surgiu essa terminologia, quando que surgiu, e foi em 1956 que Rees fez a primeira descrição do termo de telangiectasia macular. Nesse momento ele pegou e fez uma série de casos com doenças que se manifestavam com essas telangiectasias, só que nesse momento ele não incluiu a doença de Mactel do tipo 2. Só lembrando que toda vez que eu falar sobre Mactel de uma forma mais ampla, eu vou estar me referindo a Mactel tipo 2, que é o tema principal da aula, apesar de saber que existe outro subtipo da doença. E foi em 1997 que Guess fez um artigo em que ele falava sobre uma telangiectasia capilar paracentral bilateral de causa desconhecida. E esse aqui foi o primeiro momento, a primeira descrição realmente da Mactel tipo 2. Em 1993, Guess e Blonde descreveram telangiectasias justafoveais e dividiram elas, conforme os fenótipos que elas se apresentavam, em três categorias: Mactel tipo 1, 2 e 3. E em 2006, Januzzi enxugou um pouco essa categorização anterior de Guess e Blonde apenas nos subtipos 1 e 2, e o Mactel Project, que é uma iniciativa privada que faz muita pesquisa sobre o tema, manteve essa classificação aí do Januzzi. Só que o que acontece? Aquela caracterização de Guess e Blonde de uma telangiectasia justafoveal limita a doença. Por quê? Não é uma doença que é apenas para peri ou justafoveal. Ela engloba toda uma zona central, que é chamada de Mactel Zone, que compreende, centrado na fóvea, 5 graus, uma área oval de 5 graus verticalmente e 6 graus horizontalmente. E o termo Mactel, ele é um acrônimo da Macular Telangiectasia, e seria uma doença que tem essas alterações vasculares são de origem secundárias neurodegenerativas. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre a fisiopatologia da doença. O Mactel Project, que eu já mencionei, é um projeto então de iniciativa privada no mundo inteiro que envolve mais de 30 centros em todo o mundo. Então, você vê que tem Austrália, Estados Unidos, Europa, um monte de gente participando aí. E eles financiam pesquisas desde observação do curso natural da doença, como terapia genética, ensaios clínicos envolvendo novas terapias, e também estudos histológicos de olhos de doadores, pessoas que decidem em vivo que querem doar para o projeto olho, pacientes que têm Mactel, e esses olhos são analisados depois que eles vêm a óbito. E esse projeto ele começou em 2005, e esse gráfico demonstra para a gente a quantidade de publicações por ano aí, a partir da implementação desse projeto. Então, a gente vê que cresceu bastante aí até 2020. Falando sobre aquela classificação de Guess e Blonde, eles então dividiram em três tipos diferentes, né? O Mactel do tipo 1, que eles viram que se manifestava de forma unilateral, com telangiectasia visível, edema macular e exudatos duros, que acometiam geralmente homens com a idade média de mais ou menos 40 anos, em que os seus subtipos A e B, a única diferença entre eles era a quantidade de horas que tinham envolvimento dessas alterações telangiectásicas. No tipo 2, que é o enfoque da aula maior, seria uma doença bilateral, com telangiectasias ocultas e pouca exudação, mínima exudação, atrofia foveolar e depósitos cristalinos retinianos superficiais, com uma predominância, sem predominância entre os sexos, então, cometimento de homens igual de mulheres, com uma idade média de acometimento de 50 a 60 anos. A classificação
do subtipo 2A eu vou falar um pouco mais à frente. O 2B seria o mesmo tipo de acometimento, só que seria de uma forma juvenil e familiar, em pacientes, e o acometimento começaria por cerca de 10 anos de idade. E a do subtipo 3 seria uma forma bilateral, com telangiectasias visíveis, exsudação mínima e oclusão capilar, sendo que o subtipo 3B estaria associado a uma vasculopatia do sistema nervoso central. E assim, a gente sabe, o Guess, então ele enxugou essa classificação anterior, o Januzzi enxugou essa classificação anterior do Guess em dois tipos, o tipo 1 que seria aneurismática, o tipo 2 que seria perifoveal, e considerou aqueles subtipos 2B, que seria do Mactel tipo 2 juvenil, e dos subtipos 3A e B, como casos isolados. Então era coisa bem rara mesmo, ele nem deu tanta importância para esses subtipos aí. Falando sobre a Mactel do tipo 1, ela é uma doença rara, em que ela tem uma origem congênita, então o paciente ele já nasce assim, e tem a formação de lesões aneurismáticas, que seria dito que seria um espectro leve da doença de Coates, por isso que acometeria, ao invés de acometer, então, indivíduos jovens, acometeriam, então, homens de 40 anos de idade, de forma unilateral, com uma baixa de acuidade visual, causada por exudação, então, presença de exudatos duros e edema macular. E essa forma aqui da doença não tem associação sistêmica. Então, aqui só para evidenciar, então, a gente tem a presença, então, dessas telangiectasias visíveis aí na mácula, ali mais na região temporal, com bastante exudato duro, a gente claramente vê que o paciente tem um edema macular. A autofluorescência nesse subtipo da doença não vai ajudar muito a gente, sendo que a gente pode ter hipo ou hiperautofluorescência ali, a depender se a gente tem injúria do EPR, conforme esse fluido intrarretiniano vai ficando mais crônico. Na angiofluorescinografia, nós vamos ter, então, a presença dessas lesões telangiectásicas e aneurismáticas, causando hiperfluorescência, que já estão presentes aí na fase mais precoce do exame e que vão causando, então, um líquido progressivo conforme passar das fases do exame. A gente pode ver, então, que Mactel tipo 1 pode ter até um acometimento mais periférico, como a gente pode ver na foto de angiofluorescência de grande angular e eular. Na tomografia de coerência óptica, pode estar presente de forma variável a presença de fluido intra ou subretiniano. E de tratamentos disponíveis, muitas vezes assim, a gente pode ir naquele microaneurisma, naquela lesão telangiectase que está vazando, fazer uma fotocoagulação, contanto que não seja menos de 500 micras da fóvea, mas muitas vezes a gente vai ter que associar mais de uma modalidade terapêutica. Faz fotocoagulação, associa com anti-VEGF, ou até mesmo o uso de corticoides também poderia ser uma opção aqui. O Mactel tipo 2, a gente vai ver que são doenças totalmente distintas. Então, a gente falou primeiro de uma doença do desenvolvimento congênita, que já tem aqueles vasos que vão causar exudação. Aqui não. Aqui vai ser uma doença neurodegenerativa, adquirida, que acomete indivíduos com a média de 57 anos de uma forma bilateral. Já existem evidências demonstrando que existe uma associação genética positiva, tendo em vista que viram a doença acometer gêmeos monozigóticos, e a genética, o padrão de herança genética proposto seria autossômico dominante, já que eles, com penetrância reduzida, já que eles viram um acometimento familiar aí, com transmissão vertical da doença. Tem associação com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, e geralmente acomete aí homens e mulheres numa mesma proporção, com alguns estudos mostrando que existe uma predileção um pouco maior para o sexo feminino. Na epidemiologia, o que a gente tem de dados de prevalência do Mactel tipo 2 são esses estudos aqui. É um estudo dos Estados Unidos, da população norte-americana, desse Beaver Dam Eye Study, um australiano, do Melbourne Collaborative Cohort Study, e dois estudos africanos, um na Nigéria
e um no Quênia, que demonstraram essas frequências aí de prevalência. Só que, o que acontece? Esses estudos de prevalência do Mactel, provavelmente eles têm uma prevalência subestimada, porque eles usaram apenas o uso da retinografia colorida para fazer a identificação, então, desses pacientes aí com Mactel tipo 2. E como eu vou falar mais para frente, muitas vezes não é fácil você dar diagnóstico somente com a visualização da retinografia. Você tem que fazer uma análise multimodal dos pacientes para conseguir adquirir mais informações. E qual que é a fisiopatologia dessa doença? Então, primeiro a gente precisa entender o que a célula de Miller faz, porque vai ser esse o tópico da degeneração do Mactel tipo 2. A célula de Miller é uma célula de sustentação da retina, que ela é responsável tanto pela nutrição dos fotorreceptores, ela transforma a glicose em lactato, que vai servir como a matriz energética para as células neuronais da retina. Ela produz fatores neurotróficos, fator derivado, fator de crescimento de nervo, derivado cerebral, e também um fator que agora está muito em evidência, que é o fator neurotrófico ciliar. Tem uma terapia que está utilizando esse fator, que eu vou falar mais para frente na parte terapêutica. E também auxilia aí e é responsável por ajudar na homeostase e na manutenção da barreira hematorretiniana, já que ele pode ajudar a regular tanto a secreção de VEGF como PDF. Então, a gente teria uma doença neurovascular com uma degeneração das células de Miller inicialmente e posterior alteração endotelial com quebra da barreira hematorretiniana e formação de telangiectasias secundárias. Então, no fundo do olho, eu já tinha falado previamente sobre a mactelozone, que é essa área que ela é centrada na fóvea e seria uma região oval que estende-se de 5 graus, centrada na fóvea verticalmente e 6 graus horizontalmente. O epicentro da doença seria temporal ou temporal inferior, que é o local onde começa essa degeneração, e depois envolveria, com o decorrer da doença, com a evolução, toda a região macular. E como que se manifesta? Como que esse paciente, quais são as queixas desse paciente? Ele pode chegar para a gente com baixa acuidade visual, mas é importante a gente saber que a acuidade visual ela vai estar preservada em estágios iniciais da doença. E que a média de todos os pacientes, a média de acuidade visual é de mais ou menos 20 a 40. E são poucos os pacientes que vão evoluir para uma acuidade visual pior ou igual a 20/200. Aqui é só um slide mostrando, então, 3 pacientes, paciente A, paciente B e paciente C, que foram submetidos ao exame de microperimetria conforme a doença evoluía. E o que a gente observa é o seguinte, que a acuidade visual não mudou muito a despeito da evolução do escotoma paracentral. Então, a gente vê aquela ilha temporal ou temporal inferior ali evoluindo, ficando cada vez mais vermelha e a acuidade visual não muda tanto. Isso leva a um questionamento. Será que... Arthur, desculpa eu interromper. Fecha seu vídeo, porque deu uma cortada no áudio aqui para mim. Acho que é isso. Vamos ver se o áudio está falhando sim, Mauricião. Não é só o seu, não. Está falhando então, bastante. Beleza. Acho que sem o vídeo melhora. Vamos lá. Você melhorou agora? Tá melhor? Agora tá bom. Aí? Melhorou sim, melhorou. Tá normal. Tá, então tá bom. Então, beleza. Ó. Só retomando, então, são 3 pacientes, A, B e C, que foram submetidos ao exame de microperimetria e a gente vê que, apesar do desenvolvimento do escotoma paracentral, a acuidade visual central dos pacientes não mudou muito. Então, isso leva a um questionamento. Será que a acuidade visual realmente é o melhor exame para a gente ver, medir função desses pacientes, ver se ele está piorando ou não? Talvez existam outras coisas que possam nos ajudar aí. Eu vou falar um pouco mais à frente. Outros sintomas importantes da Mactel seriam, talvez o principal deles, a dificuldade de leitura, que é presente em 79% dos pacientes, metamorfopsia, em 12%,
queixa de escotoma paracentral, redução da sensibilidade ao contraste e redução da adaptação à baixa luminosidade. Aí aqui é um slide para demonstrar como que o Mactel ele dificulta esses pacientes de ler. Por quê? Para a gente ler, o movimento ocular ele vai ser de uma forma horizontal. Então, a gente vai ter um escotoma paracentral justamente na localização, tanto da palavra que vem antes, quanto a palavra que vem depois. Então, ele consegue ler uma palavra de forma isolada, mas ele não consegue ler um texto, uma linha de uma forma contínua, o que, com o progredir da doença, vai piorando cada vez mais. Então, talvez a utilização da velocidade de leitura, taxa de velocidade de leitura, seja uma forma aí de medir a função dos pacientes. E questionário de qualidade de vida também, né? Adentrando, então, mais a fundo sobre a classificação da Mactel tipo 2, aqui da classificação de Guess e Blonde, que era uma classificação que utilizava somente fundo de olho e exame de angioflúor. Então, assim, só para saber que aqui não tem OCT ainda, só tem fundo de olho e angioflúor. No estágio 1, a gente teria uma doença com a hiperfluorescência difusa nas fases tardias, visualizadas no exame de angiofluoresceniografia. No estágio 2, uma redução da transparência retiniana parafoveal. Estágio 3, a presença de vênulas de ângulos retos dilatados. Estágio 4, a presença de clumps de pigmento intraretinianos. E, por fim, o estágio 5, que seria a presença de membranas neovasculares. Hoje se sabe que a doença não acontece exatamente nesse contínuo, tanto que você pode ter um paciente que está no estágio 1 ou 2, e daqui a pouco ele surge com uma membrana neovascular para a gente. Então, não necessariamente ele vai precisar passar por todos esses estágios para ter uma neovascularização macular. Falando agora sobre análise multimodal, vou iniciar falando sobre fundo de olho, e depois adentrar nos outros exames. Então, talvez o sinal mais precoce, mas que é difícil dar o diagnóstico nessa fase, seria a perda do reflexo foveolar. Por que é difícil dar o diagnóstico nessa fase? Porque muitas vezes no exame passa imperceptível, e muitas vezes pode ser um sinal fisiológico no idoso isso. Então, não chama tanta atenção assim. Já aqui não, já aqui é talvez o primeiro sinal que realmente a gente bate o olho e fala, a mácula desse paciente não está normal, que é a redução da transparência retiniana. Então a gente vê que a região central da mácula está acinzentada. Então não estaria normal. E com o progredir da doença, com a progressão, a gente teria a dilatação capilar perifoveal e a formação desses vasos de ângulo reto. O que seriam esses vasos? Conforme as células de Miller elas vão se degenerando, cavitações vão sendo formadas tanto na retina externa quanto interna do paciente, e essas cavitações elas vão se colapsando. Então a estrutura retiniana desaba. E quem é que desaba junto? O vaso. Então esse vaso de ângulo reto, ele tem esse nome de ângulo reto porque ele adentra, ele aprofunda até as camadas externas da retina de forma abrupta por conta desse desabamento da estrutura retiniana. Na classificação de Guess e Blonde, se achava que só tinha presença desses vasos do estágio 3 para frente. Só que com o advento do OCT angiography, foi demonstrado que em uma grande parcela dos pacientes do estágio 1 e 2, esses vasos eles já estavam presentes já nas camadas profundas, como vocês podem ver aí na coluna aí do deep layer, né? Outro achado da Mactel tipo 2 seria a presença de depósitos cristalinianos que também estão associados com a degeneração das células de Miller e que seriam esses pontos brilhantes que estão localizados na superfície da retina a nível da membrana limitante interna. A atrofia foveal também pode estar presente em fases mais avançadas da doença e muitas vezes pode simular um buraco lamelar, como a gente pode ver na retinografia abaixo. E esse pseudo-buraco lamelar, já que ele simula, ele está associado no OCT com cavidades, lesões cavitárias, então, na retina interna, na localização da lesão.
mas nada impede também de ter uma formação de um buraco lamelar ou macular total verdadeiro. E a diferença de formato, de localização desse buraco lamelar secundário ou macular total secundária Mactel daquele clássico da doença de interface vitreoretiniana com DVP patológico é que o do DVP patológico geralmente ele está realmente centrado na fóvea. Aqui ele pode ter uma assimetria para a região temporal. Então diferenciaria ele um do outro, além dos outros achados, né, de perda de transparência, enfim. Aqui a hiperplasia de pigmento, ela pode ocorrer quando a gente tem a formação daqueles vasos de ângulo reto que vão para a retina externa, entra em contato ali com o EPR e gera hiperplasia dessas células e migração do pigmento para o tecido retiniano. Então fica com esse aspecto aí enegrecido na região temporal afóvea. E a neovascularização macular. Aqui a gente precisa diferenciar esse tipo de neovascularização de secundária Mactel da neovascularização macular, como, por exemplo, na degeneração macular da idade, relacionada à idade. Por quê? Na DMRI, geralmente, a neovascularização ela acontece na coroide. Não estou falando de neovascularidade tipo 3, mas aqui seria mais ou menos uma fisiopatologia talvez parecida, porque a neovascularização ela se inicia na retina e não na coroide. E com a progressão da doença, a gente vai ter então essa membrana se transformando em uma fibrose macular, como a gente pode ver abaixo aí. O exame de autofluorescência é um exame que pode ajudar muita gente a fazer o diagnóstico mais precoce desse paciente. Por quê? Porque em condições fisiológicas, a gente tem uma quantidade grande de luteína e zeaxantina na região foveal e macular central. Isso gera um aspecto de hipoautofluorescência fisiológica. Com a degeneração das células de Miller, esses pigmentos, existem duas teorias. Uma é de que eles são reabsorvidos e outra é que, na verdade, eles são deslocados em direção à periferia. E o que acontece? A gente, com a perda desses pigmentos, menos luz é absorvida, já que esses pigmentos eles absorvem luz do espectro azul e verde, e a gente perderia, então, essa hipoautofluorescência fisiológica. Na reflectância azul confocal, a gente teria um aspecto semelhante àquele visualizado na autofluorescência, com uma menor absorção da luz azul na região parafoveal, e dando aí, então, esse aspecto aí de maior reflectância no caso, já que absorve menos a luz, né? Aqui seriam duas análises pós-mortem aqui da presença de pigmento. Então, na figura A, seria um indivíduo normal, com luteína, zeaxantina em grande quantidade na região foveal e macular central. E no olho esquerdo, um paciente com Mactel tipo 2, com perda desse pigmento central. Ao exame de angiofluorescinografia, eu vou dividir aqui os achados do estágio não proliferativo e proliferativo. No estágio não proliferativo, nós vamos ter nas fases precoces da doença a presença de hiperfluorescência dos capilares telangiectásicos, e essa hiperfluorescência ela vai se tornando difusa naquela região da Mactel zone que eu comentei previamente. Esse achado de hiperfluorescência difusa, ele acontece de uma forma mais precoce da doença do que o aparecimento dos capilares telangiectásicos. E a diferença dessa hiperfluorescência dos capilares telangiectásicos de outras doenças vasculares da retina que geram, por exemplo, lesões verdadeiramente aneurismáticas, é que não tem aqueles pontos hiperfluorescentes tão certinhos assim, sabe? Porque o que acontece aqui é uma quebra da barreira hematorretiniana focal no vaso e não pela formação especificamente de uma lesão sacular aneurismática. Outra informação importante que eu quase esqueci é que, com a evoluída da doença, a gente tem a formação de cavitações, tanto na retina interna quanto na retina externa.
E essas cavitações, elas não geram um edema petaloide. Por quê? Porque elas não são cistos no meio do interstício retiniano gerado por insuficiência vascular, e sim por uma ausência de tecido naquelas localizações. Então, ele não vai ser preenchido por líquido. E aqui no estágio proliferativo, aí seria um padrão clássico de membrana neovascular macular, com hiperfluorescência precoce da lesão, com o líquido progressivo conforme as fases do exame. Passando então para a tomografia de coerência óptica, a gente pode ver no início da doença uma assimetria do contorno foveal. Eu tentei colocar aqui como se fosse um contínuo das alterações, desde o início até as fases mais avançadas no exame de tomografia de coerência óptica. Então, inicialmente a gente teria uma assimetria do contorno foveal, em que a região parafoveal temporal estaria um pouco mais afilada, quando comparada com a região parafoveal nasal. Isso às custas de afilamento da camada nuclear externa e camada de Henle. Mas essa perda de assimetria, ela seria pouco tempo depois revertida por uma incompetência vascular no setor temporal. Aí, como eu já tinha dito previamente, a gente vai ter a formação de cistos hiporreflectivos em retina interna, como demonstrado aqui. Nesse caso, esse que é o tipo de lesão que está associada com a formação do pseudoburaco lamelar. Então, a gente bate a retinografia ou vê o fundo de olho, acha que tem um buraco lamelar verdadeiro, na verdade, a gente tem somente uma cavitação em retina interna. E a gente tem também os cistos hiporreflectivos em retina externa, e nessa foto a gente vê que não tem nuclear externa, e não tem camada de fotoreceptores. Com o tempo vai passando, o que acontece um colapso dessas cavitações com o desabamento da estrutura retiniana em direção ao EPR. E a gente pode ter um desprendimento da membrana limitante interna, das camadas internas, e também a formação das placas de pigmentação, que também está associada com aqueles vasos de ângulo reto que eu tinha mencionado. Aqui uma foto demonstrando a formação de um buraco lamelar verdadeiro e uma atrofia completa das camadas externas, como vocês podem visualizar. A membrana neovascular, ela vai se mostrar como um material hiperreflectivo ali no espaço subretiniano. E aqui é difícil dar diagnóstico da doença. Se você pegar e olhar somente essa foto, é difícil você falar que é uma membrana secundária a Mactel tipo 2. Aí, nesse caso, você vai ter que ver o olho contralateral para achar pistas de ver qual é a causa dessa neovascularização. O sinal do Drape é um sinal como se fosse uma cobertura de uma lesão hiporreflectiva, uma cavidade, né, de espessura total, que é coberta somente pela membrana limitante interna. Então, a gente vê como se fosse uma fita passando ali em cima, né? Então, uma grande cavidade, lesão cavitária no centro da fóvea, sendo recoberta somente com a membrana limitante interna. Pode estar também associado a descolamento de retina seroso. E no exame de OCT angiography, a gente pode ter um drag temporal dos vasos, tendo em vista que o epicentro da doença é justamente nessa localização. A gente vai ter uma queda dos vasos, que são aqueles vasos de ângulo reto, né? Como eu já tinha falado previamente. E esses vasos de ângulo reto, muitas vezes, eles vão ter conexão com membrana neovascular e podem fazer uma anastomose retinocoroidal, como a gente pode ver nessa reconstrução vascular aí, toda em vermelho, né? O outro achado que tem sido associado com Mactel tipo 2 é a presença de neovascularização epiretiniana. Então, a gente vê aquela lesão vascular com fluxo na superfície da retina. E que tratamentos que a gente pode dar para esses pacientes? Então, aqui, a gente tem duas formas, a forma não proliferativa e a forma proliferativa. Na forma não proliferativa, infelizmente, a gente não tem muita coisa hoje para ajudar. Fotocoagulação não ajuda, PDT não ajuda, anti-VEGF
também não ajuda na diminuição da progressão, porque é uma doença neurodegenerativa. Nenhuma dessas modalidades terapêuticas vai atuar de forma a impedir a morte dessas células. E o que eu poderia falar especificamente sobre cirurgia vitreotiniana é o seguinte, que a gente já viu que pode ter a formação de buraco lamelar ou buraco macular de espessura total. Só que o que acontece? A gente tem uma doença, que é uma doença neurodegenerativa que gera uma alteração da estrutura. Então, a gente tem a célula que sustenta a retina sendo danificada. E muitas vezes nessas cirurgias a gente vai ter que fazer o peeling da membrana limitante interna, que são os footplates das células de Miller. O que não seria, eu acredito, uma boa ideia, porque você vai tirar mais ainda da retina de sustentação desse paciente, a chance de fechar esse buraco é bem baixa, como visto nos estudos. E da forma neovascular, a gente tem um anti-VEGF. Então, tem membrana, a gente tem um anti-VEGF hoje que a gente pode lançar a mão. De tratamento, novas perspectivas que estão surgindo hoje, para forma não neovascular, seria essa tecnologia de células encapsuladas, o nome comercial aí de Renexus, que seria esse implante de mais ou menos 6 milímetros, que é um bastãozinho que tem um monte de célula geneticamente modificada do EPR, que produziria o fator neurotrófico ciliar. Então, esse bastão, ele é envolto por uma membrana semipermeável, que esse bastão ficaria lá dentro do vidro, como demonstrado nessa figura aqui. Então, essas células elas ficam ali dentro, e a membrana semipermeável permitiria a passagem de oxigênio e nutrientes da cavidade vítrea para nutrir essas células, e permitiria a passagem para fora, para a cavidade vítrea, do fator neurotrófico ciliar. É importante saber que isso aqui é diferente da tecnologia de vetor genético, que tem sido as terapias gênicas de hoje em dia. Por quê? Não muda o genoma do paciente, ao contrário das outras terapias gênicas que têm surgido agora. E para tratamento especificamente de Mactel do tipo 2, um estudo de fase 2 já demonstrou uma diminuição na taxa da neurodegeneração retiniana, e o estudo de fase 3 ele ainda encontra-se em andamento. Eu não consegui achar ainda os resultados, que estavam... A programação era para eles saírem agora em agosto de 2022, mas eu não consegui achar os resultados. E de diagnósticos diferenciais para essa doença, a gente não pode esquecer da Mactel tipo 1, que seria aquela doença congênita, né? Que a gente tem uma causa mecânica, que seriam aqueles capilares telangiectásicos mesmo, causando exudação. Doenças associadas com telangiectasias maculares de uma forma geral, retinopatia diabética, retinopatia por radiações, oclusões venosas, ou secundárias à inflamação intraocular. Doenças com atrofia neurosensorial similar, como, por exemplo, a retinotoxicidade por tamoxifeno e a síndrome de Sjögren-Larsson. Uma miscelânea de outras doenças, como, por exemplo, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia solar. Essa última associada à presença de lesões cavitárias na retina externa do paciente, na região foveal. Aí aqui só um slide para a gente finalizar e demonstrar a grande diferença entre Mactel tipo 1 e tipo 2. Mactel tipo 1, então, seria uma doença que acometeria de forma unilateral pacientes de 40 anos, homens, sem associação sistêmica, que a gente poderia lançar a mão tanto de fotocoagulação, como associar terapêuticas com anti-VEGF e corticoides. O Mactel tipo 2 seria uma doença bilateral, adquirida, que teria uma idade média de diagnóstico de 57 anos de idade, acometendo homens e mulheres numa mesma proporção, ou um pouco mais mulheres, sendo associada à hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Aí vem aquele questionamento, é uma doença rara mesmo ou ela só é subdiagnosticada? E de tratamento, para forma não neovascular, a gente teria essa nova perspectiva aí do fator neurotrófico ciliar, e para forma neovascular, o anti-VEGF. Então, assim, de take-home messages, a gente sabe que Mactel tipo 2
ela é subdiagnosticada muitas vezes por desconhecimento da patologia pelo oftalmo geral e pelos achados, muitas vezes, serem achados pouco específicos, né? É sempre importante a gente fazer uma análise multimodal completa desses pacientes. Então, não se ater somente ao exame de fundo de olho, pedir OCT, pedir angioflúor, autoflúor, e também buscar novas formas de acompanhamento desse paciente. Talvez a microperimetria seja um exame interessante aí para a gente acompanhar a progressão do escotoma paracentral desse paciente. E também realizar não somente a acuidade visual com utilização de optotipos isolados, como por exemplo a tabela de Snellen, mas também aplicar questionários de qualidade de vida e ver em relação à velocidade de leitura desses pacientes. Essas foram as minhas referências. Muito obrigado.